Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna e uma firmeza da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos em nosso último estudo, irmãos, o fim do governo humano estabelecido por Deus com a liderança de Noé e seus filhos no comando. E por que o governo dos homens já acabou? Foi porque Nimrod, neto de Noé, se rebelou contra o governo de seu avô, Noé, e de seus pais, seus tios, e fez oposição direta a Deus, quando construiu a cidade de Babel. Quando reuniu um pessoal ao redor dele, saiu da região em que estava o governo central de Noé e seus filhos, depois de terem preenchido a terra após o grande dilúvio cataclisma que matou toda a humanidade da época. Eles saíram, foram para outra região e lá construíram a cidade de Babel, ou Babilônia, e depois a Torre de Babel, que ficava bem no centro da cidade. E por que a construção da cidade de Babel e da Torre de Babel se constituiu uma oposição de Nimrod ao governo humano de Noé e também a Deus, e uma declaração de guerra contra o próprio Deus? Primeiro, porque a cidade de Babel tinha muros rodeados ela toda, indicando que os que estavam lá dentro com Nimrod não queriam nem saber do governo humano de Noé centralizado. Eles estavam tomando independência para fazer as coisas do jeito que eles queriam e não do jeito que Noé ensinou que Deus queria. Era uma oposição direta aos ensinos de Deus. Eles estavam descumprindo a ordem de Deus também de se multiplicar e se espalhar sobre a terra. O povo de Noé estava se espalhando, enchendo a terra, como Deus havia ordenado. Eles, dentro da cidade, rodeadas de muro, não iam para canto nenhum. Iam se multiplicar lá mesmo. Mais uma vez, contra Deus. Enquanto as outras cidades não tinham fronteiras, seus moradores poderiam se espalhar pela terra. Ou seja, essas cidades não tinham muros, era um governo só, central, não havia fronteiras. Os povos eram um só, se multiplicando e se espalhando. Com Nimrod e Babilônia, não. Agora ficou tudo centralizado num local só, como se eles fossem os próprios detentores deles. Eles iam seguir suas próprias regras, não queriam as regras de Noé e seus filhos que vinham de Deus. E segundo, porque a Torre de Babel era para seu topo chegar no céu. Um recado direto para Deus de que, se ele mandasse outro dilúvio por causa da rebeldia deles ali na cidade de Babilônia, ele e os rebeldes iriam sobreviver na torre. Ou seja, eles não acreditavam na promessa de Deus de que o mundo não se acabaria mais com as águas do dilúvio. Mas com a intervenção de Deus na mudança das línguas deles, eles não se entenderam mais. E esse empreendimento da Torre de Babel é abandonado. E eles se espalharam pela terra de acordo com a linguagem de cada grupo ali formado. Mas a cidade de Babel continua com aqueles que tinham o mesmo linguajar ou idioma de seu fundador, Nimrod, que junto com Seminário e sua esposa se totaliza ali como o rei de Babilônia, o primeiro, certo? Mesmo com a intervenção, o grupo que ficou conhecido como confusão ou misturas de línguas. Os que falavam a língua de Nimrod, que era o rei da cidade agora, se transforma ela na cidade de Babilônia. Babel significa confusão, mistura de línguas. E Babilônia significa transliteralmente confusão, junção, união de todos os tipos de credos e religiões em uma só. Sem um governo central, já que Nimrod governava seu próprio povo contra Deus, então assim é decretado o fim do governo humano. E mais uma vez o homem falha na tentativa de voltar para Deus.
Iniciamos hoje um novo período da raça humana que os teólogos e estudiosos chamam de o período patriarcal, ou, como é mais conhecido, o período da promessa, que envolve os personagens Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel. Esses períodos, irmãos, chamado patriarcal, quer dizer que a partir de agora os homens rejeitaram diretamente a direção de Deus de uma forma geral, central, global, através de Noé e seus 3 filhos, Cã, Sem, Cã e Jafé. Cada povo, cada língua, cada raça foi cuidar de sua própria vida e se afastaram completamente da liderança de Deus. Então Deus decide que, já que os povos estão todos separados, a humanidade em geral não quer seguir mais os conselhos dele, ele agora vai preparar um povo separado de todos os povos da terra para ensinar somente a este povo quem é Deus. E esse povo terá a obrigação de ensinar o resto dos povos da terra tudo sobre Deus a partir de agora. As bênçãos e as promessas de Deus serão passadas de pai para filho, até chegar à formação de uma nação separada de todas as outras nações. Para através desta nação separada, nasceu o Messias, que esmagará a cabeça de Satanás. Deus não vai falar mais com a humanidade em geral. A humanidade segue seu rumo. Deus agora irá falar unicamente com seu povo separado. E ele começa com Abraão. Nós vimos, irmãos, o período da inocência, que foi desde a criação de Adão até o seu pecado contra Deus e a sua expulsão do paraíso. Foi o único período em que o homem teve comunhão com Deus, conversava com ele. Não precisava de oração, não precisava de religião, não precisava fazer altar, não precisava de credo, não precisava orar. Deus conversava diretamente com Adão no jardim do Éden. Quando Adão pecou e é expulso do paraíso, perde essa comunhão. A partir de agora, ele vai tentar restaurar esta comunhão que havia perdido. Então, quando ele é expulso do paraíso, quando Adão é expulso do paraíso, termina o período da inocência, porque ele agora é pecador, não é mais inocente. Começamos então aí o período da consciência. Os homens agora vão se governar por sua própria consciência. Mas nós vimos que os homens se rebelaram mais uma vez contra Deus. Depois de Caim, que matou Abel, a descendência de Caim, quando Caim se auto-amaldiçoou, o filho mais velho de Adão, se auto-amaldiçoou, matando seu próprio irmão Abel, porque o homem é dirigido por ele mesmo. O homem toma suas decisões. Deus aconselhou a não fazer, e Satanás aconselhou Caim a matar. Nós vimos todo esse estudo. Então Caim se auto-amaldiçoou e se separou de Adão e de suas irmãs. Formou um povo diferente, bem distante. Lá o povo teve a mesma ação. Estava no sangue, eles ficaram igual a Caim. Se rebelaram demais. Depois se juntou a descendência de Adão, que queria voltar para Deus, e a descendência má de Caim, que não queria voltar para Deus, só fazia o que não presta. Então, quando eles se juntaram em sangue e tiveram filhos, esses filhos foram um verdadeiro terror na face da terra. Gigantes, maus, uma verdadeira aberração, verdadeiros animais. Isso corrompeu a geração de Adão também. E toda a humanidade ficou contaminada como verdadeiros animais selvagens. Deus então manda o dilúvio e coloca Noé dentro da arca com seus filhos e as esposas de seus filhos, que daria no total 8 pessoas, 8 almas. O resto todo morreu. Toda aquela humanidade corrompida e má, perversa, que se comportavam feito animais, foi totalmente exterminada. Este período da consciência vai desde a expulsão de Adão do jardim do Éden até o grande dilúvio cataclisma que matou a todos. Final do período da consciência. Com o dilúvio encerra-se aquela parte. Inicia-se um novo período agora com Noé. Noé e seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, junto com suas esposas, povoam novamente a terra novamente. Desta vez, uma nova nascente, uns novos seres humanos, para ver se conseguem voltar para Deus. Este período, depois do dilúvio, que Noé começa a se multiplicar na terra, chama-se de governo humano, centralizado em Noé.
e seus 3 filhos, eles são os patriarcas, eles são os líderes, um governo central. Os estudiosos chamam de governo humano. Tivemos o período da inocência, tivemos o período da consciência e temos agora o período do governo humano. Mas Nimrod aparece, o neto de Noé, aparece, se rebela contra Noé, contra seus 3 filhos, seu avô e seus tios, os filhos de Noé, e um povo, muita gente que vai junto com ele, vão para distante daquela região onde estavam se multiplicando Noé, um novo governo central. Ele ali constrói Babilônia, primeira cidade com muros ao redor, declara rebelião contra Noé e seu governo e constrói a Torre de Babel bem no meio da cidade. Declara rebelião contra Deus. Como ele viu que agora é rebelde contra Deus e sabia que a outra geração, Noé havia dito a todos eles, que a outra geração de seres humanos foi dizimada porque estavam rebeldes contra Deus, ele também se rebelou. Então o que é que ele espera? Um novo dilúvio. Não acredita mais que Deus prometeu que não ia mais mandar dilúvio. Mesmo assim ele constrói Babel e constrói uma torre para chegar no céu, para escapar do dito dilúvio que ele disse que viria. Deus separa as línguas e eles não constroem a torre mais, se separam, se espalham pela terra. Mas ali em Babilônia fica o legado de Nimrod como novo rei. E ali ele constrói a sua esposa Seminária constrói a primeira religião da face da terra. Os homens só tentavam voltar para Deus através dos ensinamentos de Noé. Mas com Babilônia, confusão, como nós vimos, começa então a grande empreendimento das religiões. A religião começa aí. A religião da mãe com o pai, da mãe com o filho no colo, começa justamente aí, porque Nimrod morre. Mas Seminária, sua esposa, estava grávida. Quando ela vê que vai perder o domínio da cidade de Babilônia, porque o seu esposo estava morto, iam colocar outro no lugar, ela proclama que o seu filho que vai nascer, que foi Tamos, é a reencarnação de Nimrod. Ou seja, ela se autoproclama divina. E uma das grandes histórias mentirosas de Babilônia nos seus primórdios é que esse Tamos, numa caça que estava fazendo, foi morto. E Seminária, sua mãe, reuniu todas as moças ali da Babilônia e fizeram orações e jejuns durante 30 dias. E Tamos apareceu vivo, ressuscitou. Tudo mentira. Mas isso foi propagado e eles acreditaram. Agora, Seminários e Tamos, seu filho, era a nova deusa dos babilônicos. A primeira deusa. O primeiro deus era Tamos. Falso. Fora o nosso Deus, é a primeira vez que eles conhecem uma divindade. Então foi feita a imagem da mãe com o filho no colo. Esta imagem foi difundida, espalhada por todo o mundo pelos fenícios, os primeiros navegadores da raça humana. Eles espalharam e em todos os lugares da terra nós vemos este culto, esta religião, em moldes diferentes, mas o mesmo sentido. A mãe com seu filho. No Egito, em Roma, em todos os lugares, na Grécia, no Egito, em todos os lugares foram dados nomes novos, mas com o mesmo entendimento. A religião começou em Babilônia e vai até o Apocalipse. Ela nunca vai parar. É o maior mal que já existiu nos seres humanos, é a chamada religião. É quando você decreta que Deus não é Deus e que se cria seus próprios deuses. Bem, então, irmãos, eu particularmente considero que vamos estudar agora um dos mais belos acontecimentos da história da humanidade. É belíssimo a chamada de Deus com Abraão. E como Abraão responde a essa chamada? Este homem que vamos estudar agora é considerado pai da fé e amigo de Deus. Só para vocês terem uma ideia, ele é considerado por toda a nação de Israel como o verdadeiro pai. E também é reconhecido por todos os árabes muçulmanos como pai de Esaú, que criou toda a raça dos árabes. Ou seja, Isaac, filho de Abraão, legítimo, gerou a nação de Israel. E Esaú, seu irmão de Isaac, mais tarde, mas também filho de Abraão, gerou toda a nação árabe. Ou seja, de qualquer forma, os palestinos são primos da nação de Israel, ou o povo judeu.
Sabemos, irmão, que da descendência de Jacó foi Isaac. Da descendência de Jacó foi... Da descendência de Isaac foi Jacó, não Esaú. Mas da descendência de Abraão foi Isaac e não Ismael. Ismael era o mais velho, porém era filho da escrava. Isaac era filho da legítima. Ismael descendeu os árabes. Nós estamos falando aqui. De Esaú descendeu os edomitas, que fizeram guerra contra o povo de Israel. Ambos árabes muçulmanos, como edomitas, eram primos da nação de Israel. Todos descenderam por sangue de Abraão. Agora todos por parte de pai, com mães diferentes. Uma a escrava, que era Agar, e a outra a legítima, que era Sara, a mulher verdadeira de Abraão, e que Deus concede a bênção através da legitimidade. Então, irmãos, Abraão gerou toda a nação árabe também. Ou seja, de qualquer forma, os palestinos, árabes muçulmanos, são primos da nação de Israel ou do povo de Deus, mesmo estando em guerras centenárias com ele há muito tempo. Sabemos que o patriarca Abraão é descendente de Sem. Por isso são chamados de semitas. Depois de muitos filhos de Sem que foram gerados, chega a vez de nascer Terá. E esse quadro cresceu e se formou uma família. E ele, Terá, tinha 70 anos quando lhe nasceu 3 filhos. Seus nomes eram Abrão, Naor e Arã. E Arã teve um filho chamado Ló. E morreu Arã muito rápido, quando ainda Terá, seu pai, estava vivo na terra do seu nascimento, que era um dos caldeus. Depois desse acontecimento, rapidamente Abrão e Naor tomaram mulheres e casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e que também era sua irmã. E o nome da sua mulher Naor, e o nome da mulher de Naor era Milca, que era sua sobrinha, filha de Arã, seu irmão que havia morrido, e que também era pai de Iscar. Sarai, a mulher de Abrão, era estéril, não podia ter filhos. Na época se chamava esterilidade, ou a mulher com o ventre preso, não podia gerar filhos. E era uma maldição, e segundo os moradores, era uma maldição de Deus. Aquela mulher tinha feito alguma coisa para não poder ter filhos, porque a mulher dar filhos era como se ela fosse uma árvore frutífera que desse muitos frutos. A mulher que não podia ter filhos, era como uma árvore velha, que não podia gerar frutos. Era aquela mulher que não conseguia se engravidar. Terá chamou seu filho Abrão e Ló, filho de Arão, que era seu filho que morreu, e Sara, sua filha, e agora sua nora, esposa de Abrão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus da Mesopotâmia para ir para Canaã. E vieram até Arã, habitaram ali, e foram todos os dias de Terá, o pai de Abrão, 205 anos, e morreu Terá em Arã. E Moisés, de uma forma magistral, escreve como aconteceu essa chamada de Abraão. Então vamos lá. Vamos aprender com este homem de Deus. E Moisés diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá eu farei que você seja uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu da região de Arã. Então, junto com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, filho de seu irmão Arã, que havia falecido, saiu com todos os seus bens que havia adquirido na terra de Arã, e todos os seus empregados, servos e servas, que ele comprou naquela região de Arã. E saíram dali para ir à terra de Canaã, e chegaram na terra de Canaã, pois esta era a terra de Deus, que Deus tinha mostrado a Abrão, a terra de Canaã. E andou Abrão junto com seu povo, que estava com ele por toda aquela terra, até chegar a Siquém, bem perto dos carvalhais de Manré. E estavam ali os cananeus, descendentes de Cão, habitando aquela terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: Olhe, Abrão, toda a tua descendência e teus filhos eu darei toda essa terra.
Então Abrão edificou ali um altar de adoração ali mesmo, onde o Senhor apareceu a ele. Depois Abrão foi para a montanha do lado oriental de Betel e junto com seu povo parou bem no meio entre as cidades de Betel ao ocidente e a cidade de Ai ao oriente. E ali armou a sua tenda e ficou morando. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu caminhando Abraão e todo o seu povo com ele, indo para o sul da terra de Canaã. E como havia muita fome naquela terra, ele desceu até o Egito para viver por aquela região que tinha comida. Meus irmãos, vamos dar uma pausa aqui nesses versículos para analisarmos mais um pouco. Bem, Moisés diz que Deus, o Deus dos céus, falou com Abrão. Não sabemos se Abrão ouviu a voz ecoando em seus ouvidos, assim como escutamos outra pessoa falar, ou se Deus falou dentro do seu coração e mente de Abrão, ou se até ele apareceu em um sonho. Uma coisa é certa, o pedido de Deus é: sai do meio do teu povo que estás na casa do teu pai e vem para um local que eu vou te mostrar. E lá farei uma grande nação através de teus filhos, para que eles sejam meus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tu será uma bênção. Irmãos, antes de mais nada, todos nós temos que compreender que cada época de tratamento de Deus com a humanidade só vale as regras de Deus daquela época que está vivendo isso, certo? É imprescindível isso, irmãos, para se entender como Deus age com os homens. Se não aprendermos isso, faremos tudo errado e fora de época e fora das regras de Deus. Ou seja, estaremos errando, como Paulo disse: ninguém receberá recompensa se não andar legitimamente dentro das regras estabelecidas por Deus. Ninguém tem prêmio no final da corrida se não obedecer às regras. Ou seja, não importa as suas intenções. Se não entrar pela porta, não pode pular o muro. Por exemplo, as regras da época da inocência só valeu para a época da inocência Adão e Eva e a pureza que eles tinham ali no Jardim do Éden. Acabou-se. Não vale mais. As regras da época da consciência só valeu para a época da consciência. Os homens se misturaram e causaram um pandemônio. As regras dirigidas pela consciência acabou. As regras da época do governo humano só serviu para aquela época. O governo centralizado de Noé terminou. Não pôde ser mais daquele jeito. As regras da época da promessa, que é essa que estamos estudando agora, serão de pai para filho. Só serve para essa época. Quando chegou em Israel e se transformou numa nação, acabou as regras do patriarca. Não tem mais bênção de pai para filho. As regras para a época da lei de Deus, ou a lei de Moisés, e ainda vamos estudar isso, só serve para a época da lei de Deus e da lei de Moisés, para o povo exclusivo de Israel. E as regras do tempo da igreja, ou época da graça, é essa que estamos, mas que ainda vamos estudar. Estamos hoje, vendo hoje, mas ainda vamos estudar. Essas regras do tempo da igreja, do tempo da graça, só vai servir para o tempo de hoje, o tempo da graça da igreja, até o arrebatamento. Só estamos vivendo a época da graça, né, as regras que Deus estabeleceu para o tempo da graça, até o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, acabam as regras da graça de Deus. As regras da época do reino milenial na terra, que vai ser implantado depois do arrebatamento da igreja, após o período da grande tribulação, só servirão para o reino milenial de Jesus Cristo na terra. Ok? Depois de tudo isso, o estado eterno. Ou seja, Deus estabelece as regras, irmãos, não eu ou você. Não há regras, irmãos, para mim ou para você. Deus é que estabelece. No final, o reino de 1000 anos, que finalizar com o estado eterno, tudo é estado eterno, irmãos. Depois, ou seja, será os homens junto com Deus vivendo eternamente, e com isso não há regras. Só há Deus agora. Então é quando acaba definitivamente todas as regras. Mas até lá, temos que obedecer às regras que Deus estabeleceu. Então não adianta você querer colocar regras de uma época em outra época. Deus não aceita isso. Um belo exemplo é você tentar seguir a lei de Deus ou lei de Moisés, a Torá, agora, no tempo da graça. Isso é impossível. Você nunca irá conseguir cumprir a lei de Deus. Já não conseguiu cumprir no tempo dela mesmo, que foi antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e dar a salvação a todos. Imagine hoje. Você só pode cumprir a lei de Deus pela graça, porque Jesus Cristo foi o único homem que cumpriu a lei de Deus. Então todo aquele que aceitar Jesus Cristo como Messias, automaticamente é como se essa pessoa cumprisse a lei de Deus.
a Torá, os mandamentos, junto com Jesus Cristo. Então, você não precisa seguir os mandamentos que estão na lei. Não. Pois a lei de Deus está dentro do Evangelho, está dentro de Jesus Cristo. Pelo contrário, a lei de Deus é a mais santa e perfeita lei que já existiu, mas você não pode cumprir. Só cumpre seguindo o Evangelho. E a lei de Deus, a lei de Moisés, é 1000 vezes superior até ao Código de Hammurabi, que é o primeiro registro que se tem arqueológico de uma lei. A lei de Deus é muito superior e muito mais antiga do que ela. O Código de Hammurabi imitou a lei de Moisés, a lei de Deus. Só que você é pecador. Não tem condição nenhuma de cumprir a lei humana. A lei humana. Imagina a lei de Deus. Por isso a própria lei condena você ao inferno, porque isso é tudo que os homens merecem. Agora, você tem uma maneira mais fácil de cumprir, que Deus colocou. É você aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida e assim cumprir a lei de Moisés, que está nos evangelhos. Assim você estará cumprindo a lei de Deus. Entenderam? Então, se hoje um judeu quiser se salvar e for diretamente para a lei de Moisés, não vai conseguir, vai ser condenado ao inferno. Porque a própria Deus disse que aquele que aceitar seu filho como Salvador será salvo. Essa é a regra. E ela serve para todos, até para o povo de Israel, o povo separado. Até mesmo para os judeus. Cada época de Deus com os homens tem suas regras. Não pode misturar. Hoje, por exemplo, em 2019, as regras é do período da graça. A graça é o favor imerecido. Você e eu não tínhamos condições de se salvar. Mas Deus, pelo amor em Jesus Cristo e sua morte na cruz do Calvário, nos deu condições de ser salvo hoje através de Jesus Cristo. Isso quer dizer que qualquer judeu que não aceitar Jesus Cristo como Messias e Salvador não pode ser salvo de jeito nenhum pela lei de Moisés, mesmo que tente cumprir a lei de Deus. Então, a expressão de Deus que diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, foi para Abrão e seus descendentes naquela época. Hoje, por exemplo, Deus não diz mais isso. Não. Hoje, no período da graça, não há mais maldição para ninguém, por causa do Evangelho. Agora, se recusar a graça e o Evangelho, já está condenado, já está amaldiçoado. É a pessoa que se amaldiçoa. Toda vez que você decide não aceitar o Evangelho, você está se auto-amaldiçoando. Ninguém tem poder de amaldiçoar ninguém. Nem o diabo pode amaldiçoar ninguém. A pessoa é que se amaldiçoa quando faz as coisas erradas, quando não quer seguir as regras de Deus. Hoje são as pessoas mesmo que se amaldiçoam, tomando decisões erradas. Hoje as pessoas amaldiçoam a si mesmas quando negam o Senhor Jesus Cristo. Vocês viram como é diferente as regras com Moisés e a lei. Os que amaldiçoarem o povo de Deus serão amaldiçoados. Hoje não. Os que amaldiçoarem o povo de Deus, a maldição não pega, porque não pode mais passar maldição. Ninguém passa maldição para ninguém. Agora, a pessoa se auto-amaldiçoa toda vez que não quer seguir os conselhos de Deus. Ela mesma está se condenando ao inferno. Ela mesma está se auto-amaldiçoando. Para que a culpa não fique em ninguém. Para que não haja desculpa. Fulano me amaldiçoou. O diabo bota a culpa no diabo. Quando ela mesma é que está se condenando. É preciso assumir o seu lugar responsável de que é um ser humano, dotado de inteligência e poder de decisão. Você não pode fugir da sua responsabilidade. Então, esse homem Abrão, com idade de 75 anos, ouve aquela voz e recebe a primeira promessa de que seria abençoado. Lembrem-se, estamos na época da promessa. E motivado por fé, que foi o Deus dos céus que ele tinha ouvido. Sem nenhuma prova que pudesse confiar, apenas aquela voz. Ele sai de perto da sua família em Harã, indo ninguém sabe para onde. Nem sabe o lugar. Ele seguiu a voz por fé, irmão. Quando ele sai, leva sua esposa Sara, que ao mesmo tempo é sua irmã, e também seu sobrinho Ló, e todos os servos e servas que ele tem, como também o gado, ovelhas, e sai com aquela comitiva, seguindo sempre aquela voz que dizia em seu coração, seguindo aquela voz. Ele vê sua frente a terra de Canaã. Pela primeira vez, Abraão está andando na terra que milhares de anos depois irá pertencer a seus filhos, o povo e a nação de Israel. Ele chega em um local chamado Siquém, perto do carvalhaço de Manré, que é uma árvore grande e velha. Abraão olha em redor e já se vê morando naquelas cidades de Canaã, os chamados cananeus descendentes de Cã.
Ou seja, estão lembrando dos descendentes de Cão, o filho menor de Noé, que foi amaldiçoado, que se auto-amaldiçoou também, pois esse povo é o mesmo que já está morando e adorando deuses ali naquela terra, seguindo as regras de Nimrod e da Babilônia e completamente separados de Deus. Nesse momento acontece a primeira teofania. O que é isso, irmãos? Teofania é a manifestação ou aparecimento de Deus em forma de um homem, que nós chamamos em forma de anjo, para poder falar com outro homem. Isso mesmo, Deus aparece a Abraão e diz: aos teus filhos, Abraão, eu darei toda essa terra de Canaã. Nesse momento, Abraão edifica um altar de agradecimento a Deus por aquela promessa que ele fez. Depois disso, ele vai para o lado oriental da cidade de Betel, que era uma das cidades cananitas, e ali arma sua tenda e faz morada ali, entre as cidades de Betel, ao ocidente, e a cidade de Ai, ao oriente. Nós vamos falar muito da cidade de Ai, quando Josué entra na terra de Canaã para expulsar e vencer a cidade de Ai. Abraão, com sua tenda e seu povo, ficou bem no meio. E ali ele faz um outro altar e invoca o nome do Senhor Deus. Depois ele desarma a tenda e sai ali, porque a grande fome já aconteceu por causa da malignidade daqueles povos dali, sacrifícios humanos, deuses falsos, uma verdadeira aberração na terra. Termina tendo uma grande seca ali e ele vai até o Egito. Agora vamos ver como Moisés descreve este período que Abraão fica no Egito, lembrando que já estamos no período patriarcal, período em que as bênçãos de Deus é passada de pai para filho, isto é, sobre aqueles que acreditavam na fé no Deus único e verdadeiro, que é o caso aqui, era Abraão. Moisés diz assim: e aconteceu que quando Abraão chegou ao Egito, disse para sua esposa Sarai: eu sei que tu és uma mulher formosa e bonita, e todos vão ver isso, e tenho certeza que quando os egípcios nos virem, irão perguntar: quem és tu? Então vamos fazer um acordo. Eu direi que tu és minha irmã e tu confirmarás isso. Então Abraão no Egito ocorreu exatamente como ele falou. Os príncipes do Egito, vieram logo a ele e perguntaram quem era ela. E ele disse: é minha irmã. Temendo que eles realmente iam fazer isso. Iam matar ele. Se ele dissesse é minha esposa, além de minha irmã, eles iam matar ele para levar ela, que era muito formosa, a Sarai, para o rei do Egito na época, o faraó. Todos eles elogiaram ela diante do rei do Egito, faraó. Então mandaram ela para o palácio. Não sabiam toda a verdade, apenas metade da verdade, que Sarai, além de irmã, era também mulher de Abraão. O Egito, nessa época, todo o seu povo, apesar de cultuar e adorar deuses falsos, imagens de escultura, eles ainda sabiam o respeito de Deus, a respeito de Deus, do Deus de Noé e seus 3 filhos. Eles haviam aprendido isso. Com isso, eles guardavam alguma coisa do verdadeiro Deus, que era nunca pegar a mulher de outro homem. É a mistura de religiões, misturando ao Deus verdadeiro com suas religiões e imagens de escultura. O resultado é pior e é gigantesco. Eles preferiam matar o homem para que a mulher ficasse livre do casamento e viúva, e assim poder pegá-la para si. Ou seja, para não cometer um pecado de adultério, tomar a mulher do próximo, eles preferiam matar o próximo, coisa muito mais abominável do que pegar a mulher do próximo. Isso é o ecumenismo, isso é mistura de religiões, isso é a harmonia entre as religiões. Isso é quando a mistura de ensinos de Jesus Cristo com o ensino de religiões é desastre, é total, irmãos. O Evangelho tem que ser puro e único. Os ensinamentos de Jesus Cristo são o único que valem e são verdadeiros. O resto é papo furado, história de religiões, mistura de religiões, ecumenismo, Babilônia, confusão. Ou melhor dizendo, o resto é Babilônia. Então o faraó mandou buscar Sarai para ficar em sua casa. E deu a Abraão riquezas, ovelhas, gado, jumentos, servos e servas. Presentou ele com tudo. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso jamais permitiria que Faraó tivesse relações com Sarai, porque era do ventre dela que Abraão criaria uma nação exclusiva para Deus. Por isso Deus permitiu que ele não tocasse, irmão, não tocasse em Sarai. E permitiu ainda muitas enfermidades devido à idolatria de Faraó e seu povo. Muitas enfermidades chegassem no seu povo e nele. E a família de Faraó, para que Faraó não tocasse em Sarai, que era mulher e irmã de Abraão. Então Abraão logo percebeu que as enfermidades, Faraó logo percebeu que as enfermidades
tivesse relações com Sarai, porque era do ventre. Percebeu logo que, estranhamente, quando Abraão chegou ali, as enfermidades começaram em seu povo. Então alguma coisa estava errada. O que é que ele faz? Manda chamar Abraão e pergunta. Havia alguma coisa errada ali. Então ele pergunta a Abraão o que realmente Sara era dele. E Abraão realmente diz: ela, além de minha irmã, é minha esposa, minha mulher. Deus tinha aparecido em sonhos também para dizer a ele, irmãos, isso. Então, Faraó diz: o que é isto que fizeste comigo? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que tu me disseste apenas que ela era tua irmã e ocultaste também que era tua esposa? Foi por causa disso que eu a tomei como minha mulher. Mas isso termina aqui, pois você tem aqui Sarai, tua esposa, a tua irmã. Não toquei um dedo nela, porque tudo que você tem aqui, pegue tudo e vá embora daqui o mais rápido que puder. E assim Faraó deu ordens aos seus soldados a respeito de Abraão, que ninguém tocasse nele, nem no seu povo, nem em Sarai, sua esposa. E escoltaram ele e sua esposa e tudo que ele tinha até a fronteira do Egito. Bem, irmãos, temos que compreender algo muito importante. Até Abraão se firmar na fé, houve equívocos. E até depois que se firmou também, porque humano é isso mesmo. É preciso saber que não há santos. Somente Jesus Cristo foi o perfeito homem. Então, Abraão, Abraão foi se fortificando e insistindo mais na fé. Ele não desistia. Mas o primeiro passo Abraão já deu, que foi confiar na voz de Deus e saiu da Caldeia, da terra de Canaã, para a terra de Canaã. E nesse fato aqui de sua esposa, Abraão não mentiu para Faraó. Ele omitiu algo. Por quê? Porque se sentiu ameaçado de morte, caso dissesse que, além de irmã, ela também, Sarai, era sua esposa. Os irmãos não irão ver mais isso quando Abraão se fortificar na fé, certo? Dando glórias a Deus. Porque ainda apesar de serem descendentes de Gão, o filho menor de Noé, que foi amaldiçoado, os egípcios ainda tinham um pouco de razão, e não queriam cometer adultério, porém cometiam algo pior, como eu já falei, que era o assassinato do esposo da mulher. Mas ele logo percebeu que não era assim. Sua família começou a pegar pragas, doenças, e Faraó finalmente libera Abraão com tudo que foi conseguido. E nós encerramos nosso estudo de hoje. Nós vamos ver no nosso próximo estudo como Abraão se comporta agora depois que saiu do Egito. Abraão sai de lá e volta para Canaã com mais riquezas. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 20. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.